Olá, você está ouvindo um episódio especial de... Um barzinho, um podcast. Exatamente, hoje a gente está com um episódio especial, um episódio que a gente gravou no sábado para lançar na quarta, e o tema é... Eleições nos Estados Unidos. Exatamente, a gente está com esse episódio hoje, que a gente está tentando fazer o máximo para lançar para vocês ouvirem o mais rápido possível, porque a gente está gravando agora no sábado. Hoje, algumas horas atrás, o Joe Biden foi declarado como vencedor dessa eleição. Eu sou Heitor Montes, eu estou aqui com meus amigos Wendy Yu e Gabriel Lefundes, e eu queria saber o que vocês acharam dessa vitória do Biden. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante delimitar aquilo que você falou com a gente mais cedo, né? Que a gente tá feliz, mas não porque o Biden ganhou, porque o Trump perdeu. É basicamente isso. Toda a minha ideia dessas eleições era basicamente essa, assim. Que meu candidato democrata era o Bernie Sanders, desde o início. Seu candidato, porque você vota nos Estados Porque eu Unidos. sou estadunidense. Seu título aí do Rio Vermelho conta lá no... Exatamente, eu voto... Quantos delegados tem aí? O Rio Vermelho tem delegados lá nos Estados Unidos. Mas meu candidato favorito à eleição americana era o Bernie Sanders. E quando o Joe Biden ganhou a indicação democrata, eu falei, né? E aí, depois disso, eu fiquei, se o Trump perder, ótimo, sabe? E foi basicamente isso que eu acompanhei nessas eleições. Eu tô feliz porque o Trump perdeu. Eu concordo com vocês dois, tanto com o candidato favorito era o Bernie Sanders, né, que era a única coisa levemente parecida com um esquerdista de verdade lá nos Estados Unidos, no Partido Democrata, mas, assim, não sei se o Joe Biden ganhar é uma prova daquela teoria furada da elegibilidade, se o Bernie Sanders teria ganhado com mais votos ou se teria perdido, não sei. Agora, sim, o que eu sei é que se não fosse o coronavírus, Biden tinha tomado um couro feio. Sim. O Trump tinha sido reeleito muito fácil. E assim, eu acho que essa era uma eleição que na cabeça de todo mundo, pelo menos mais à esquerda, devia ser muito fácil. Uhum. As pesquisas enganaram aí o establishment democrata, que estava achando que ia ser tranquilo, mas foi muito mais apertado do que todo mundo achava e do que, na minha opinião, devia ser. Assim, eu acho que Trump era um candidato fácil de você fazer campanha contra, sabe? E é isso. Entre vários erros aí da campanha democrata, e Biden ganhou, mas não era o que a gente queria, mas o importante é tirar fascista, né? É isso. No momento, né? Por enquanto. Mas, assim, uma coisa que você falou que, deveria ter sido muito mais fácil, né? Mais pessoas votaram no Trump nessa eleição. Mais pessoas saíram de suas casas pra votar no Trump. Mesmo que ele tenha perdido. O que é, na minha cabeça não faz sentido, até porque, ele não tem plataforma. A campanha do Trump, assim como o nosso estimado fascista do momento, não tem plataforma, não tem proposta. Você vê o que o Trump fez nos 4 anos de mandato, foi basicamente desfazer coisas. Ele não fez muita coisa. É mudar tudo isso que tá aí, né? Assim como o Bolsonaro. Nem o muro. Nem o muro ele fez, sabe? E se você olha o Bolsonaro, é a mesma. O que é que o Bolsonaro fez até agora, em 2 anos de mandato? Cara, assim, o Trump, pelo menos, né, tava, mérito dele ou não vou entrar nisso porque eu realmente não acompanho a economia americana na vida normal, eu paro pra ver isso a cada 4 anos, mas antes do coronavírus, o desemprego tava baixo, a economia tava bombando, assim, não sei qual foi, não sei de quem é o crédito, mas tava. E isso ia reeleger ele muito fácil. Agora, isso eu falei pra ter em comparação com o Bolsonaro, que nem isso a gente pode dizer, né? Não tem nem aquele escape dos neoliberais de, cara é escroto, mas pelo menos o mercado tá feliz. É isso, mas não é como se um candidato democrata que não fosse o Bernie Sanders também não seria capaz do mercado. Sim, né? Sim, com certeza. Eu acho que foi basicamente isso, por exemplo, por causa disso que a Hillary perdeu em 2016, né? Hillary era candidata do establishment e não mobilizou que as pessoas votassem nela como uma questão de mudança. Ela era aquilo que estava posto, porque era um candidato democrata num governo democrata e não mudaria muita coisa, enquanto que o Trump se colocou como um cara antipolítica, o cara queria mudar as coisas que estavam postas, e ganhou os votos, basicamente, de uma região que estava completamente satisfeita, né? Que era o chamado Cinturão da Ferrugem, né? Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Ganhando isso, ele ganhou a eleição.
O curioso pra mim é que o que eles apostaram nessa eleição, que bem ou mal, né, parece que deu certo, é que o Biden é basicamente uma Hillary com condições levemente melhores, assim. É um homem velho, branco, que já ganha da Hillary de ser uma mulher branca. E, assim, quem não gostava do Trump tava mais desgostoso ainda, tava tudo fodido por causa do coronavírus, e eles foram, se da outra vez foi quase, dessa vez tá um pouquinho melhor, vamos ver, acho que vai. Que eu acho uma estratégia meio bosta, sinceramente. E eu acho que assim, na última eleição, a Hillary não mobilizou com que, tipo, jovens fossem votar nela, muito porque muitos achavam que ela já iria ganhar de qualquer jeito. Nessa eleição, como viram que não iria ganhar de qualquer jeito, muita gente votou, especialmente pelos Correios, né? O voto pelo Correio sempre existiu nos Estados Unidos, mas nessa eleição, por causa do coronavírus, as pessoas votaram ainda mais. Então isso foi algo que foi positivo para o Biden. Inclusive, o Trump fez de tudo, ele tentou sucatear os Correios dos Estados Unidos pra dificultar o voto pelo Correio e não deu certo. Foi um tiro no pé, né? Se ele mandasse todo mundo votar por Correio, ele teria muito mais chance do que... Não, ele fez questão de falar pros apoiadores dele irem votar presencialmente, porque a estratégia dele seria, tipo, tentar desacreditar o voto pelo Correio, né? Não rolou. Mas ele vai tentar judicializar a eleição ao máximo agora, né? Inclusive, isso que Heitor falou, dos jovens e democratas irem votar mais porque viram que as coisas não eram garantidas, é uma coisa que eu achei engraçado, porque em algumas comunidades conservadoras, internacionais, aí o povo já tá falando, cara, a gente tem que dar um jeito do pessoal voltar a acreditar, porque com essa retórica do Trump de foi uma farsa, foi armado, roubaram a eleição, tem uma chance muito real dessa vez dos conservadores ficarem desacreditados com o sistema e perderem o volume de votos que eles sempre tiveram maior do que os democratas mais jovens também. Eu acho que basicamente foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? A gente teve uma onda relativamente progressista, agora a gente tá numa onda extremamente conservadora, que talvez não dure muito tempo, e volte a ter uma coisa progressista. Tão fofo ele, otimista. Eu tento ser... Eu acho que são contextos diferentes, assim. Não, claro, existem... São contextos diferentes. São sociedades completamente diferentes, né? Então... o bipartidarismo, por exemplo, eu acho que permite uma formação de coalizão mais fácil de oposição. Sendo que, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho muito importante da gente falar, que é uma coisa que eu já tô vendo os liberais de oposição falando, que olha o exemplo dos democratas. Eles deixaram as disputas de lado para lutar contra um inimigo maior. Blá, blá, blá. Não é assim. O Bernie, ele tinha uma agenda, ele tinha propostas, e para conseguir o apoio dos eleitores do Bernie, o Biden teve que fazer muitas concessões no projeto de governo dele, no programa de governo dele. E aqui parece que os liberais acham que as concessões sempre têm que vir por parte da esquerda, as concessões têm que se dirigir ao centro, sabe? E não é assim. Mas, de fato, ocorreu uma coalizão e esse pressuposto de coalizão vai ser muito utilizado nos próximos anos como exemplo para deslegitimar as disputas entre a esquerda de verdade e a oposição liberal. É isso, eu concordo com você, Di. E assim, a gente tá falando desde o início do porquê a gente não gosta tanto do Joe Biden nem da Kamala Harris. A gente podia expor um pouco mais sobre o porquê disso, né? O porquê da gente estar tão mais feliz com a derrota do Trump com a vitória de Biden e Harris, né? Sim. Porque são dois candidatos extremamente centristas. O Partido Democrata tem tido muita repercussão recentemente por conta de candidatos mais à esquerda, como o Bernie, a Elizabeth Warren, a Alexandria Ocasio-Cortez. Um movimento mais próximo de um socialismo, uma social-democracia, coisa assim. Eu não chamaria a Warren de esquerda. Ela tá à esquerda do Biden, pelo menos. Sim. Ela tá à esquerda do padrão do Partido Democrata. É isso, como... Mas é mais uma social-democracia nórdica do que qualquer coisa. É isso, como os Estados Unidos nunca tiveram essa experiência de ter realmente um governo de esquerda, e o Obama não era de esquerda, né, por mais que muita gente goste muito dele por outros motivos, mas não, ele não era de esquerda. E levando em conta que o Obama tava lá bombardeando o Oriente Médio de boas, espionando a Dilma de boas. Mas como ele começou a tratar Cuba como uma coisa minimamente humana... Ai não, meu Deus, ele é de esquerda. Como ele tentou fazer um sistema de saúde minimamente humano... Minimamente mesmo. Minimamente. Minimamente.
Mas é isso, eu acho que assim, a nossa crítica ao Biden e a Kamala Harris justamente são pelo fato deles serem centristas, completamente centristas. Eles Não só centristas, mas abertamente A gente neoliberais. podia falar né? de cada um separadamente, assim. Por exemplo, se a gente for começar com o Biden, que é mais óbvio, acho que as pessoas estão falando mais e tal. O cara é o retrato do establishment, né? Da velha política aí que Bolsonaro inventou. Mas é um cara de coalizões, um cara neoliberal, um cara que governa para os mercados, que se tivesse aqui no Brasil seriam claramente de direita, assim. Não estaria nem na centro-direita, na minha opinião. Acho que ele estaria numa direita FHC, sabe? Aquela direita que chega no aceitável da escrotidão, sabe? Sim. Ele era um vice-presidente conhecido por, no seu período no Congresso, não ser uma pessoa muito carismática, mas ser uma pessoa de fácil articulação, ou seja, o Temer. É, exatamente. É basicamente isso, sabe? Tudo leva a crer que o Biden era o Temer americano, sabe? Mas no contexto americano, isso faz dele um cara mega progressista. Não, e de fato, não sei até que ponto, por causa da influência da campanha do Bernie, o programa do Biden tinha vários avanços em relação a questões de pautas mais identitárias, digamos assim. Eu acho que tem, porque não teria como não ter mais. Não é a eleição que eles precisam do máximo de votantes e uma boa massa dos progressistas jovens dos Estados Unidos lutam por pautas identitárias, né? Não teria como você ganhar essa eleição indo no ritmo que a Hillary foi. Vamos manter estável um governo aqui que todo mundo conhece, sem grandes mudanças. Acho que ele, pelo menos, a ilusão de um esforço com pautas identitárias, com o meio ambiente, apesar de ser um esforço bem meia boca, assim, mas que precisa dar um aceno. Mas é importante salientar que todos esses esforços são por um modelo muito típico dos Estados Unidos, que é pelo viés neoliberal. É o ambientalismo neoliberal, são as pautas identitárias neoliberais, é tudo focado na prosperidade individual, na liberdade individual, nos direitos humanos, desenvolvimento sustentável, sabe? Todos esses termos complicados, marinistas e tal. Em 2016, muitas pessoas acham que, tipo, a Hillary perdeu não pro Trump, mas pras abstenções. Porque muitos jovens falaram, tipo, mas pra mim o meu candidato era o Bernie, e não foi nem votar. Então, eu acho que foi por isso que o Biden tentou se juntar um pouco mais, assim, pra garantir esses apoio das pessoas, dos jovens, porque o Bernie virou meio que, tipo, nas prévias, os comícios dele eram cheios de jovens, assim. Então, acho que foi basicamente por isso que ele tentou esse apoio, né? E eu acho que a Alexandra Ocasio-Cortez, por exemplo, que eu acho que pra mim é um nome mais significativo nesse sentido do que o próprio Bernie. Ela representa uma possibilidade real de mudança dentro da velha política do Partido Democrata, e eles sabiam que sem essa ala do Bernie, da Alexandra Ocasio-Cortez, eles não conseguiriam vencer a eleição. Uma coisa que eles não tinham certeza em 2016, porque eles achavam que ser a continuação do que já estava ali seria o bastante. Porque, todo mundo ama o Obama, então, né? Mas, tipo, o que eles ainda não se tocaram, e eu acho que isso é uma lição pra gente também, é que muito do que elegeu o Trump foi justamente tudo isso que tá aí não tá agradando a gente. Então, o Trump, pelo menos, não é tudo isso que tá aí. E a Hillary claramente representava uma continuação. Eu acho que era uma coisa ainda parecia muito mais establishment até mesmo que o Obama, né? O Obama, pelo menos, teve uma ruptura com algumas coisas em relação às questões de raça, alguma coisa assim. Tudo bem que a Hillary tinha questão de gênero, mas a Hillary parecia muito mais voltada a essa coisa de Wall Street e coisas assim. É porque ela Por é uma ser Clinton, esposa né? do Bill Clinton, né? Mas, assim, é uma lição pra gente, porque, tipo, por exemplo, a galera que não votou também estava insatisfeita com isso tudo que tá aí, mas não a ponto de votar no Trump. E nessa eleição, o Trump era tudo isso que tá aí. E a galera que estava insatisfeita com tudo isso que tá aí arranjou 1000 desculpas pra conciliar a insatisfação deles com o voto deles no Trump, sabe? Tipo, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção.
Essa insatisfação com a velha política não pode ser deixada de lado só porque o Bolsonaro e o Trump se aproveitaram disso, sabe? Sim. Isso eu queria aproveitar o gancho e perguntar pra vocês, assim, beleza, a gente tá feliz que o Trump perdeu, ele é inquestionavelmente o epicentro aí dos movimentos nacionalistas, dos líderes populistas de direita que estão surgindo no mundo, ele é ao redor do Steve Bannon e etc, isso que a gente já discutiu em outros episódios, mas eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham que isso vai implicar pro Brasil a nível de relações internacionais? E 2, o que é que a gente pode tirar disso para construção da oposição a Bolsonaro, nosso Trump residente aqui. Porque assim, Bolsonaro pode cair, mas se a gente for no caminho igual dos Estados Unidos, a tendência é aparecer outro. Que é mais fácil que nos Estados Unidos, na verdade, porque a gente não tem um sistema bipartidário, a gente tem maluco de um monte de tipo diferente, e para aparecer um aí é daqui para ali. Eu acho que essas perguntas são o motivo desse episódio, eu acho que talvez sejam essas duas perguntas, então vamos nos deter em cada uma. Sobre a primeira, eu acho que o governo provavelmente está com o cu na mão. Já tem papo no Palácio do Planalto de tipo tirar o Salles do meio ambiente, sabe? O Ernesto Araújo, sabe? Então é complicado porque não só o bolsonarismo copia descaradamente o modelo do trumpismo, claro que adaptado ao nosso contexto, mas além de ser assustador para eles, por eles copiarem um modelo que acabou de ser derrotado, o fato do Biden ter ganhado, que é uma pessoa que tem um mínimo de decência, sabe? Tipo, não é um aliado, não considera um aliado. É um presidente dos Estados Unidos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é um neoliberal. Mas, assim, ele é aquela coisa com a qual a gente tinha se acostumado até o surgimento dessa galera, que é o escroto que chega num nível de ser um ser humano, pelo menos. Esse é minimamente um ser humano. Sei lá, uma direita FHC, sabe? Eu era criança no governo FHC, mas eu suponho. Mas era basicamente isso, até hoje, sabe? O FHC é como... É o cara de direita que as pessoas falam, não, mas, poxa, o FHC era presidenciável, sabe? Quando o Lula ganhou, ele passou a faixa pro Lula. Ele era um escroto, um completo filho da puta. Da mesma forma como o Bill Clinton. Mas minimamente respeitável enquanto presidente, enquanto chefe de Estado. Sim. Exato. E minimamente competente também. Então, o retorno ao poder nos Estados Unidos de uma figura como essa significa que o governo Bolsonaro entra numa posição de possíveis sanções, de, não sei se é palavra, mas de se prejudicar comercialmente, de sofrer pressões dos grandes empresários brasileiros para se adaptar ao modelo de mundo pregado pelo governo Biden. Só que a gente está no meio de uma pandemia em que o real é a moeda mais desvalorizada do mundo. E assim, Bolsonaro conseguiu um avanço na sua popularidade com os programas sociais do auxílio emergencial. Do auxílio emergencial, que era tipo, ele não queria dar e ele deu R$600 por uma pressão do Congresso. E assim, em breve ele vai ter que retirar isso por uma pressão dos empresários. E o Brasil vai entrar numa crise gigantesca. O Brasil vai entrar provavelmente numa crise pior que a de 2015 e 2016. Então, esse avanço da popularidade dele é completamente superficial, e eu tenho certeza que daqui a um ano o apoio a ele vai estar ladeira abaixo. Eu acho que assim, as pessoas não se importam muito, de uma forma geral, com ideologias políticas, se elas têm comida na mesa, se elas têm alguma tranquilidade econômica. Alguma segurança econômica. O Trump perdeu justamente por isso. As pessoas tinham segurança econômica até março, antes da pandemia. Mais ou menos. Não, mais ou menos, é isso. A classe média tinha segurança econômica. É isso, só que lá nos Estados Unidos a classe média é uma maioria muito maior do que é aqui. Hoje em dia, a classe média do Brasil tá ficando cada vez mais achatada e tá uma galera caindo de volta para um lugar de onde já saiu e não queria voltar. E eu acho que é isso que vai ser a tendência do Brasil no ano que vem. Você falou daqui a um ano, eu acho que o auxílio emergencial acaba em dezembro, janeiro, fevereiro, acho que a gente já tá aí, cara. Sim, e eu acho que assim, Bolsonaro insistiu numa coisa um pouco mais populista pra conseguir uma reeleição, que já tá, o mercado já tá olhando pra ele e falando, porra, quem é esse cara que eu votei?
O Paulo Guedes deve estar pensando, caralho, o que eu tô fazendo aqui? É meio que uma tempestade perfeita, além das questões da família dele, do Flávio Bolsonaro sendo denunciado cada dia mais uma coisa diferente. Eu acho que é uma tempestade perfeita para que a maioria da população pense, caralho, o que tá acontecendo? Primeiro, eu acho muito bonitinho você tentando imaginar como vai ser as coisas daqui a um ano, porque, tipo... Cara, um ano atrás... Puta que pariu, sabe? Tipo, a própria noção de futuro não existe mais pra mim, então... A gente vai ter umas 3 pandemias, 2 erupções vulcânicas no meio do Brasil até lá, sei lá, velho, tá foda. Eu te parabenizo pela sua fortaleza de conseguir... Não, tipo, eu tô completamente preocupado também. Eu acho que, tipo, tudo vai ser uma bosta, mas eu preciso ter uma ideia pé no chão pra que as coisas continuem fazendo sentido na minha cabeça. Sobre o que você falou, acho que o ponto principal é o fim do auxílio emergencial. Falando de Bolsonaro, né? Fugindo um pouco do tema. Porque assim como a gente tá vendo a galera que tá pulando do barco lá do Trump, os republicanos, que esses últimos 2 dias estavam, então talvez não, né? Vamos esperar, ver o que acontece. Que nem o próprio Bolsonaro que falou, Trump não é a pessoa mais importante do mundo. A pessoa mais importante é Deus. Exato. Eu acho que as pessoas vão começar a pular do barco em janeiro, fevereiro, porque o apoio popular que ele manteve ali nos 25-30, que mudou, não são as mesmas pessoas que eram antes, claro que tem a base dura dele, mas boa parte não são as mesmas pessoas, os neolibs, o mercado, a galera da mão invisível do mercado se picou já em boa parte, e foi substituída pela base que ele conquistou com o auxílio emergencial, mas essa galera vai se picar também, porque como você falou, as pessoas não estão vendo o dia a dia da política, não estão ligando pra isso, elas querem saber se vão comer amanhã. Essa galera vai se picar, ele vai perder popularidade muito provavelmente, e os apoiadores de bons tempos, que ele tá se mantendo lá fazendo coalizão com o Centrão, é possível que boa parte deles comece a pular do barco também, porque querendo ou não depende de voto, depende de ser eleito, e Bolsonaro não é um político que você consegue apoiar muito discretamente, porque ele não é uma pessoa muito discreta. Mas eu reservo aqui minhas previsões porque acho que essa é a 5ª vez esse ano que a gente fala que Bolsonaro vai perder popularidade e até agora não aconteceu. É verdade. Eu acho que isso é um gancho, isso que você falou do Centrão é um gancho pra gente entrar na sua segunda pergunta, de o que isso significa pra gente pensar a oposição aqui, né? É porque muita gente vai pensar, tipo, como o Joe Biden ganhou, a gente precisa de um candidato moderado. Luciano Huck. Exatamente. Um Ciro Gomes da vida. Os liberais de oposição já estão com esse discurso. O cadáver do Trump nem tá frio, sabe? Rodrigo Maia parabenizando o Biden. Pô, tô falando um monte de palavra solta. Fora que Rodrigo Maia é uma figura muito interessante, porque ele não é nem oposição, nem situação, ele é tipo... Apenas Agnaldo Timóteo. O que rolar no dia, sabe? Ele acorda no dia e pensa, porra, hoje eu sou situação ou sou oposição? Vou ver. Esse binarismo de oposição, situação, não se aplica ao Rodrigo Maia. Ele é uma figura não binária nesse sentido. Mas eu acho que isso exemplifica muito uma coisa que eu não lembro. Eu acho que foi a Sueli Ronick, no livro dela, Esferas da Insurreição, falou. Mas eu acho que o Mark Fisher, naquele livro que eu sugeri no episódio passado, Realismo Capitalista, também fala sobre a aliança, né, entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo. Que o neoliberalismo se utiliza do neoconservadorismo para fazer todas as reformas que ele considera necessárias, bagunçar tudo, deixar tudo uma merda, para que ele venha como o grande salvador moderado que vai recuperar a economia e fazer do país um lugar melhor. E tipo, a vitória do Joe Biden exemplifica isso. Não foi o Bernie que ganhou, foi o Joe Biden, sabe? E eu acho que a derrocada do bolsonarismo, do trumpismo, dessa direita extremamente fascista e tal, representa uma enorme possibilidade para uma direita Dória, para uma direita ACM Neto, chegar se colocando como a verdadeira oposição, como a melhor opção. Isso é muito perigoso pra gente enquanto oposição. A gente não pode deixar a oposição ao governo Bolsonaro ser cooptada pelo projeto Paulo Guedes. É tipo, a Globo, por exemplo, tá sendo contra Bolsonaro, mas não ousa ser contra o Paulo Guedes. Isso é você cimentar a esquerda pra fora da janela de Overton aí do Brasil, porque vai ter mudado aí, tipo, vai ter andado 100%. O que era direita 10, 12 anos atrás vai ser a esquerda, e o que era a esquerda deixa de existir.
E aí a gente fica numa situação tipo Estados Unidos. Sim. Mas, assim, sendo pessimista aqui, sinceramente eu vejo isso como um movimento meio inevitável hoje. Pelo menos no futuro imediato, assim, próximo. Porque se você vê quem é a oposição, quem são as figuras políticas que cresceram ou que surgiram nesse último ano, quem é que ficou pop? Felipe Neto, Gabriela Prioli, essa galera que é tipo... Essa galera racional, né? É a galera racional, a galera intelectual. Vamos parar de pensar com o fígado. Que é tipo, eu não concordo, mas vocês vão eleger Bolsonaro se ficarem falando isso, sabe? Sim. Fora todo o discurso cirista, né? Sim. Os ciristas na internet são tipo, culpam o PT pelo Bolsonaro, sabe? Os grandes culpados da eleição do Bolsonaro são o PT, que não votaram no Ciro, que era Eu acho muito engraçado o povo dizendo que o Ciro é um moderado. O Ciro que manda todo mundo tomar no cu há 20 anos é o grande moderado que vai unir o país. Não, é porque eu acho que o Ciro representa um modelo que traz um pouco de segurança e estabilidade, porque ele não é neoliberal demais. Ele concorda com uma intervenção estatal quando for necessário, um Estado presente e tal, mas ele não é de esquerda. Ele não tem o fantasma, o espectro rondando ele. Então acho que nesse sentido o Ciro representa uma moderação, não pela figura do Ciro. E a figura do Ciro é o que a gente gosta, é o que o povo gosta. Aquele homem forte. O Bolsonaro, né? O apelo ao Bolsonaro, na verdade. É o Bolsonaro, só que inteligente, né? Uhum. É o Bolsonaro que fala coisa com coisa. E o que vocês podem falar de mal da Kamala Harris, a primeira mulher de ascendência negra e asiática a ser vice-presidente dos Estados Unidos? Pô, então, a Kamala Harris, ela me passa uma vibe muito Cátia Abreu. Sem agrotóxico, mas com encarceramento em massa. Sem motosserra, mas com prisão. É isso. É basicamente isso, sabe? Ela representa uma lógica punitivista de encarceramento. Ela aparentemente mudou as posições dela sobre pessoas trans, mas quando ela era... Eu não sei o termo correto, mas tipo, quando ela era a top cop... Ela era procuradora, né? Procuradora-geral da Califórnia. Isso. Quando ela era procuradora-geral, ela foi quem foi responsável por processos que prejudicaram e muito as trabalhadoras do sexo, que prejudicaram e muito a população carcerária trans, porque ela se posicionou não contra exatamente, mas não a favor, digamos assim, de tratamentos da transição para pessoas encarceradas. O apelo dela era essa pegada que estadunidense gosta e que brasileiro gosta também, de ser duro com o crime. De bandido bom é bandido preso. Morto eu não vou falar não, porque aí já é o outro lado. Mas bandido bom é bandido preso. E o problema é que o bandido aí traz toda uma conotação racial, LGBTfóbica, que o histórico dela mostra como verdade. Não é especulação, não é histeria, não é drama, é o que aconteceu. Que ela tem em comum com Joe Biden, que também foi consignatário de várias leis que aumentaram em muito a população carcerária negra dos Estados Unidos. E eu acho a Kamala Harris um exemplo muito bacana desse identitarismo neoliberal estilo Beyoncé, sabe? De tipo, porra, é uma mulher negra sendo vice-presidente dos Estados Unidos, uhul! Sendo que, tipo, véi, sei lá, a Damares é mulher, sabe? Sim. Esqueci o nome dele, da Fundação Palmares, é negro. Sabe? Tipo... Não, eu vejo muita gente no Twitter, algumas feministas radicais, falando que, tipo, como é que vocês falam mal da Margaret Thatcher? Tipo... Sim, eu já vi. Tipo, porra, um mulherão da porra conseguiu chegar onde nenhum homem tinha conseguido, sabe? Dama de ferro. Véi, tipo, não importa se ela partilha um recorte identitário com você, se ela não representa de fato uma mudança nas estruturas de poder que te oprimem, sabe? Pelo contrário, se ela sustenta as estruturas de poder que te oprimem. Seria a mesma coisa se, sei lá, a Caitlyn Jenner fosse candidata a presidente, tipo,
sabe? Não é porque ela seria uma presidente trans. Ela apoiou o Trump em 2016. Exato! Tipo, não é porque você é trans que você vai ser uma pessoa que vai fazer bem pra população trans. E isso serve pra qualquer luta identitária. E eu acho que o objetivo não tem que ser colocar pessoas com identidades marginalizadas no poder. O objetivo tem que ser destruir a estrutura de poder que causa marginalização em primeiro lugar. Com certeza. E isso tudo tá imbrincado. Isso tudo tá completamente conectado, uma opressão com a outra, e tá tudo conectado dentro do capitalismo. E o que o neoliberalismo tá fazendo é, com essa lógica de uma identidade individual, do modo como tem sido tratada a ideia de interseccionalidade, de como tem sido tratada a ideia de lugar de fala, enfim, se torna um farinha pouco com pirão primeiro, digamos assim, sabe? Parece que basta a representatividade para resolver os problemas. E sinceramente, não. Nesse ponto eu concordo plenamente, mas eu acho que aí a gente tem a oportunidade de cooptar essa tendência do neoliberalismo de se apropriar das pautas identitárias, colocando pessoas que partilham desse extrato demográfico, mas que não necessariamente estão interessadas em quebrar o sistema. Porque, beleza, colocou eles lá. Só que se colocou eles lá é porque as pessoas que votam, principalmente as pessoas mais jovens, estão cada vez mais interessadas e dispostas a lutar por essas pautas. E isso é um fato. É o que a gente viu desde 2016, pelo menos nos Estados Unidos, e que a gente vê também aqui no Brasil, num espectro um pouco menor, talvez. É possível agora você fazer uma pressão nessas pessoas para que elas de fato representem esses interesses, porque o contrário é a inevitável volta do trumpismo, não do Trump, mas do trumpismo e de qualquer outro político nacionalista e conservador. Aí vocês vão dizer que eu tô sendo reformista descarado, mas não. Existe, obviamente, a necessidade de, como o Andy falou, você quebrar o sistema que marginaliza essas pessoas, que cria necessidade de pautas identitárias, mas se você viabiliza reformas que permitem que mais pessoas lutem e se interessem pela, entre aspas, revolução, você fortalece essa luta. Então eu acho que vai ter uma tendência muito grande nos Estados Unidos agora de dizer: Biden venceu, o fascismo perdeu, nós ganhamos, caralho, acabou. Tá ligado? Então os liberais, principalmente, vão dormir felizes hoje e pelos próximos 4 anos, como se fossem felizes para sempre. Mas a ala mais à esquerda tem que empurrar a janela de Overton, como a gente falou mais cedo. E aqui no Brasil isso vai ser, como vocês falaram também, a ala liberal dizendo: não, então, pra gente vencer o fascismo a gente tem que fazer concessões. E com a gente eu quero dizer vocês. E isso também não pode acontecer. E a democracia americana, o sistema de votação que a gente vê, e, tipo, durante 4 dias eu fiquei olhando para um mapa esperando pra ele ficar azul. Eu nunca pensei que eu fosse fazer isso na minha vida, sabe? Porra! Tipo, é louco, né? Porque, tipo, o cara tava com 4 milhões de votos na frente já e não se sabia se ele realmente era ia o presidente ou não, sabe? Isso que me deixa, assim, é absurdo isso, sabe? O Trump precisou perder no voto popular pela segunda vez pra deixar de ser presidente. Então é algo que, assim, entende-se o fato de que os Estados Unidos querem que a pessoa seja mais querida na maior parte dos estados do que por uma maioria nas costas em geral, porque os Estados Unidos têm uma população extremamente heterogênea. Mas, por outro lado, isso é absurdo, porque, assim, uma pessoa vale mais que outra. Sim, eu acho que cabe a gente explicar rapidamente como funciona, porque eu acho que é bem complicado de entender como funciona esse sistema eleitoral dos Estados Unidos. Sim. É isso, né? Os Estados Unidos, a eleição não se dá pelo voto popular, e sim pelo colégio eleitoral. Cada estado vale um número específico de delegados de acordo com a sua população. Os estados com maior população, tipo Califórnia, Texas, Nova York, dão um número maior de delegados. E esses delegados, em tese, votam no candidato votado no estado. Ou seja, se o candidato tem um voto a mais no estado, ele leva todos os delegados do estado. O que às vezes é até mentira, porque eu vi que na eleição de 2016 teve delegado votando em gente completamente aleatória. Mas na teoria é assim, né? O delegado vota no eleito pelo estado.
E o sistema do colégio eleitoral foi criado para sustentar uma estrutura explicitamente racista, escravocrata, dando um poder mais ou menos equivalente aos estados com menor população que se baseavam numa lógica econômica escravocrata, latifundiária e tal. Então, permanecer até hoje é, justamente o que você falou. O voto de uma pessoa num estado que tem uma população minúscula acaba valendo mais do que o voto de uma pessoa num estado como a Califórnia. E assim, a forma de votação varia em cada estado, né? E a forma de apuração também varia. Alguns estados contaram os votos pelo correio antes, a Pensilvânia contou os votos pelo correio depois. E isso fez com que, por exemplo, a gente tivesse o que a gente chamou de mudança azul, né? O Trump ganhar uma grande votação em estados como Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, e essa votação foi diminuindo até o momento que o Biden ultrapassa. E é importante esclarecer que o Biden não ultrapassou, né? Aqueles votos já existiam, o Biden já tinha ganhado. Sim. Foi só a apuração que foi mudando. É porque, por exemplo, em outros estados, como Flórida e Texas, que eles apuraram os votos pelo correio antes, foi o contrário, né? O Biden abriu uma vantagem e foi ultrapassado pelo Trump. Eu acho que os Estados Unidos dão essa questão de poder aos estados maior que no Brasil, e, por outro lado, faz com que seja uma eleição completamente absurda. Não tem um órgão que fiscalize a eleição como tem o TSE no Brasil. Uhum. Eu ia falar uma tempestade perfeita, mas na verdade é uma tempestade de bosta, né? Porque, você junta um sistema do colégio eleitoral que, em sua fundação, como o Di falou, basicamente escravagista. Não faz sentido você manter um sistema de 1700 e tanto em 2020. Aí você permite que cada estado tenha uma legislação eleitoral diferente, um protocolo eleitoral. Lefundes, posso fazer um parêntese? Sim. É porque, assim, antes dessa eleição, entre 2000 e 2020, se dependesse do voto da maioria da população, nos últimos 20 anos nós teríamos 16 de governo democrata. E nós tivemos 8. Porque em 2000 o Bush ganhou do Al Gore pelo colégio eleitoral, mas perdeu no voto popular, e em 2016 o Trump ganhou da Hillary da mesma forma. Mas prossiga. Isso era um dos elementos da tempestade. Porque aí você tem cada estado com um protocolo diferente, aí você vota em cédula de papel, tá ligado? Em 2020. Bolsonaro quer voltar a ter cédula de papel. Não, eu quero ver se ele vai querer voltar agora, depois que o Trump perdeu por causa da cédula de papel. Mas você vota em papel, cada estado é diferente, você tem um sistema de colégio eleitoral que contradiz o voto popular mais vezes do que não, praticamente hoje em dia, nos últimos anos, e você tem um histórico bizarro de fraude, de supressão de voto, de manipulação dos limites dos condados para poder guiar o colégio eleitoral na direção que você quer. Sim, o que chama de gerrymandering, né? Gerrymandering, exatamente. Um dos melhores legados, assim, enquanto nação com complexo de vira-lata para os Estados Unidos, é que com essa eleição, do jeito que foi publicizada, todo mundo aqui tá vendo a merda que é a democracia lá. Essa porra de maior democracia do mundo não existe desde 1700 e tanto. E esses filhos da puta têm a pachorra de invadir o país dos outros para levar a democracia. Vai se fuder? Eu vi no Twitter uma coisa muito boa dizendo que os Estados Unidos demora muito menos para escolher presidente pros outros países do que pro deles mesmos, sabe? É um negócio bizarro. O sistema eleitoral deles em nenhum momento faz sentido. E acho que é muito bom todo mundo perceber isso, porque acho que, pelo menos de quem olha com olhos críticos, né? Não é quem dá o nome de filho de Georgia em homenagem ao Estado, mas quebra um pouco da ilusão dos Estados Unidos como grandes bastiões da democracia no mundo. Eu ouvi dizer que, com as suspeitas de fraude nessa eleição, o Guaidó se declarou presidente dos Estados Unidos. É óbvio. Ele quer ser presidente, não importa de onde, sabe? Mas sim, uma questão que, assim, além de não ser a maioria da população que escolhe o presidente, mas, assim, é um presidente que não foi eleito pela maioria da população que escolhe a Suprema Corte, é um Senado que não é eleito pela maioria da população que referenda as escolhas do presidente. Tudo bem que o Senado no Brasil é da mesma forma, né? É por estado. Mas nos Estados Unidos o poder do Senado é ainda maior, eu acho, em relação às escolhas que se faz. Tanto que o Trump foi impeachmentado no Congresso e mantido no Senado. E, assim, a maioria das pessoas dos Estados Unidos se identifica como democrata em vez de republicano, e a gente tem uma Suprema Corte extremamente
republicana. Então, é isso. Eu acho que o colégio eleitoral mantém situações de poder, porque, por exemplo, o Partido Republicano precisa do colégio eleitoral para continuar sobrevivendo. Sim, isso, uma coisa que você falou aí que acho importante, só um parêntese. A Suprema Corte hoje é absurdamente conservadora. Trump deixa ela muito mais conservadora do que ele encontrou. É uma geração perdida para pautas progressistas na Suprema Corte. Não só em avanço, mas muito provavelmente em retrocesso também. E, além disso, né, um grande projeto de Trump e do Mitch McConnell, que o pessoal não presta muita atenção, é a quantidade de juízes federais e estaduais que ele botou nesses anos, que é recorde. Então, os Estados Unidos vão ter aí algumas décadas judicialmente terríveis para os progressistas. Independente do que você faça no Senado, no Congresso, vai ser difícil, cara. Que é um problema que a gente se arrisca a ter também com a nossa Suprema Corte. Uhum. Sim. Para terminar, eu queria... Os próximos 2 meses do governo Trump, como é que vai ser, sabe? Tipo... Sei lá, não sei como vai ser amanhã. Eu não sei o que o brother vai fazer amanhã, velho. Eu tô muito ansioso pra isso. Trump vai meter o foda-se total em tudo que ele for fazer. Porque, eu tava com medo de uma segunda presidência dele, porque tem essa pegada, né? Seu primeiro termo como presidente, ou seja lá o que for, você é mais moderado do que o normal, porque você tem que garantir a reeleição. No segundo, foda-se. E eu tava morrendo de medo desse foda-se dele. Agora ele vai ter um foda-se condensado em 2 meses. E eu quero muito ver o que vai acontecer. 4 anos de foda-se em 2 meses. É tipo o JK do foda-se, sabe? 50 anos em 5 de foda-se. É isso, sabe? Então é preocupante, né? Porque vocês me falaram, assim, teve os vídeos do John McCain concedendo a presidência ao Obama quando ele perdeu a eleição em 2008, o Bush pai quando perdeu a reeleição pro Bill Clinton em 92, concedendo de uma forma presidenciável, como a gente acha. E o Trump não, sabe? Hoje teve o filho da puta do Rudy Giuliani falando lá que a eleição foi roubada e que eles vão ter as últimas consequências pra ganhar a eleição e tudo. Então eu acho que é basicamente dessa forma como a direita tenta erodir a democracia, sabe? Se a democracia não tá ao agrado deles, o Trump posta stop the count. Stop the count na Pensilvânia e na Geórgia, porque ele sabia que ele ia perder, que ia virar e ele ia perder. Mas no Arizona, que ele tinha uma chance de virar, stop the count vai se fuder, sabe? Ele tinha gente protestando por 2 coisas diferentes, em estados diferentes. É uma dissonância cognitiva absurda. Então é assim como a extrema-direita quer erodir a democracia, né? Colocando seus asseclas, porque, por exemplo, o Trump tem uma galera de extrema-direita armada nos Estados Unidos, né? Os Proud Boys, extremistas de direita e extremistas supremacistas brancos que estão ao seu favor, que podem tocar o terror nos próximos dias e meses, sabe? É complicado. Eles tentam erodir a democracia a fórceps. E isso delineia um projeto, um plano para outros países seguirem, outros países com governos autoritários de extrema-direita seguirem. É isso, o que o Trump faz, o Bolsonaro faz mais cagado. Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. É isso, porque a gente tem por exemplo, alguns governos famosos de extrema-direita no mundo, né? O da Hungria, né? Esqueci o nome dele, Erdogan. Não, Erdogan é da Turquia. Foi da Hungria. Orbán. Orbán, isso, Orbán. Orbán, é tudo com an. É isso. É foda. Erdogan na Turquia também é um bom nome. A gente tem o príncipe da Arábia Saudita também, é um grande escroto, um filho da puta. A gente tem o governo da Polônia também, que é da extrema-direita. Sabe, e são na mesma pegada do Brasil, sabe? São governos populistas, que tem uma pauta que... Nacionalista. Bolsonaro nacionalista de Araque, sabe? É nacionalista para os Estados Unidos. Nacionalista de direita no Brasil odeia tudo que é brasileiro, sabe? Uhum. Mas tem aquela foto no Facebook do olho com a bandeira, com a lágrima caindo, tá ligado? Mas aí no Twitter bota a bandeirinha do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. Né? Mesmo que não goste muito de judeu. É isso, de qualquer forma, existem governos de direita que a gente pode até dizer que é extrema-direita no mundo e que talvez, assim, essa derrota do Trump pode ser um aviso, não sei, assim, eu tento ser otimista nessas horas. Não, eu acho que pode ser um aviso pra eles se organizarem e radicalizarem ainda mais. Pra não sofrerem o mesmo destino do Trump, isso que me preocupa.
Eu acho que eles têm dois caminhos aí. Um é, como a gente já tá vendo gente nos Estados Unidos, que era extremista até 5 da manhã de ontem, que tá tentando se passar de centro agora, né? Pra poder se disfarçar, pra se juntar com os liberal de mas vocês vão eleger o Bolsonaro. Ou radicalizar de vez e foda-se, né? Acho que são duas alternativas ruins. E para finalizar minhas considerações finais, é que a derrota do Trump é ótima, mas na prática pra gente no Brasil, ela por si só não significa muita coisa. Ela pode ser uma boa oportunidade, mas também pode não ser nada, porque Bolsonaro já tá pulando do barco. Então é foda chamar pra, ou planejar, ou incentivar ação direta. Porque a gente também tá no meio de uma pandemia, não sei se vocês perceberam. A vacina não chegou aqui ainda. Tem uma galera que tá saindo aqui perto, mas eu não sei onde eles pegaram a vacina. Então a gente tá meio que... A gente pode entrar num cheque aí que a gente vai ficar sem conseguir se mexer por um bom tempo. Minhas considerações finais, eu só gostaria de apontar mais uma vez de que se as coisas continuarem como estão, se a gente não se organizar enquanto esquerda, enquanto oposição de esquerda, o caminho tá todo feito para uma direita estilo ACM Neto, estilo Dória, chegar no poder facilmente. E acho que essa é a grande lição pra gente tirar dessa eleição americana. O Biden é o sonho deles, cara. O Biden chegar no poder é o sonho do Dória. Por exemplo, nessa pandemia, o fato do ACM Neto aqui em Salvador e o Dória no estado de São Paulo terem se comportado como pessoas minimamente, racionais, em comparação com o Bolsonaro, o povo já ficou, meu Deus, olha que coisa maravilhosa, sabe? E a gente vê isso com um monte de gente, né? Tipo, veio e foi o Mandetta, e o Dória, que já foi e voltou também, o Neto. Todo mundo, tipo, o oportunismo tá batendo e tá funcionando, tá ligado? Eu queria, assim, pra quem entende inglês, eu acho legal ver um vídeo do John Oliver sobre a Suprema Corte americana, que reflete muito sobre o que eu falei, sobre o fato de que não é a maioria da população que escolhe a Suprema Corte, o Senado não são escolhidos pela maioria da população. Então acho que é importante a gente entender que a democracia americana, a maior democracia do mundo, não é assim tão... Americana não, estadunidense. Gi, tem alguma recomendação, referência? Minha recomendação referência, na verdade, é lembrar que daqui a uma semana a gente tem eleições municipais aqui nesse grande Brasilzão da gente. E eu acho que vai ser o primeiro teste dos efeitos. Exatamente. Quem pode ir vai votar, né? Quem pode votar de forma segura. Se não puder, não vá, velho. Foda-se também. Porra de voto obrigatório, toma no cu, paga multa depois. Mas quem tá disposto e quem pode votar de forma segura... Eu sei que muita gente não tem interesse por vereador. Eu, até poucos anos, não tinha. Votava, perguntava pra alguém. Eu votava no primeiro. Não ligava mesmo. Mas é muito importante pesquisar alguém que lute por uma pauta que você se identifica, ou que pelo menos esteja num partido ou coalizão que você compactue com as ideias. E para votar consciente em prefeito também. Acho que as eleições de prefeito, como o Di falou, vão ser um grande experimento, um grande laboratório agora para os próximos 2 a 4 anos aqui no Brasil. Acho que Rio e São Paulo, que tá todo mundo prestando atenção, acho que São Paulo principalmente, se o Boulos conseguisse ir pro segundo turno e conseguisse arrastar a esquerda atrás dele, ia ser um ótimo sinal pro Brasil. Inclusive o Boulos indo pro segundo turno colocaria muito à prova as propostas dessa oposição que quer coalizão. Sim, né? Exatamente. Bolo não abre mão. A gente entende que todo mundo tem que lançar candidato, cláusula de barreira, toda essa putaria, mas segundo turno o negócio fica mais real, né? Aí a gente vê se o pessoal vai se unir mesmo, se vão apoiar o invasor de casa de rico, né? ou se vão pular fora e deixar todo mundo se queimar. Se vão pra Paris, né, no segundo turno. Exato. É isso, pesquisem e votem. Essa é a minha recomendação. Faço minhas as palavras de Vieira, vereador, importa. E pensem também nos candidatos que estão oferecendo mandatos coletivos, que é uma proposta muito bacana, muito interessante também. Em especial, queria falar aqui que provavelmente se a gente fizer... A gente conversou de fazer um programa sobre as eleições municipais, né? Depois que rolar, pra gente discutir o que aconteceu aí nas principais cidades do Brasil. Eu devo falar isso lá de novo, mas não esqueça de quem você votou, em que partido você votou depois das eleições. Principalmente pra vereador, essas coisas. Você pode encher o saco dos caras, pô. Se você for e você organizar a gente pra encher o saco, os caras escutam, porque eles têm que se eleger a cada 4 anos. Então...
um mínimo de oversight, de supervisão, ajuda pra caralho. É isso, meus amores. Eu acho que com essa bela mensagem de Gabriel Lefundes, que todos nós aqui assinamos embaixo, a gente pode encerrar o nosso programa. Então é isso. Joe Biden é eleito novo presidente dos Estados Unidos. Não era o que a gente queria, mas se o Trump tá chorando em casa sozinho e triste, sem amigos, porque ele também não tem amigos, a gente tá feliz por causa disso. Os próximos 4 anos serão complicados. O Brasil vai ter eleição para presidente daqui a 2 anos. E vamos vendo o que tá acontecendo e vamos denunciando o que a gente acha errado. E é isso aí. Então, um beijo pra Wendy, um beijo pra Gabriel, um beijo pra você Beijo, que galera. ouviu a gente nesse programa especial. E é isso aí. Beijão.